Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no texto do profeta Isaías, capítulo 53, e faremos a leitura de todo esse texto. Isaías 53. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo na passagem, para juntos considerarmos a exposição deste texto. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Eu quero fazer uma declaração meridianamente clara, eloquente, poderosa, bendita. Deus ama você. E Ele não escreveu estas palavras em letras de fogo nas nuvens. Ele escreveu esta verdade magna, esculpindo-a na cruz do seu Filho. Deus amou você e deu a você o seu Filho, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você de tal maneira que Ele deu tudo. Ele deu a si mesmo, Ele deu o seu Filho. A morte de Cristo na cruz não foi um acidente. A morte de Cristo na cruz estava planejada antes da fundação do mundo. Diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio para morrer.
Ele entrou no mundo como o cordeiro que tira o pecado do mundo. A cruz sempre esteve presente, desde o Éden, passando pelo Êxodo, pela conquista da terra, pelo cativeiro babilônico, pelo retorno da terra à terra prometida. Ao longo dos anos, dos séculos, Deus foi revelando com toda clareza, através de símbolos, os mais eloquentes, a cruz de Cristo. Portanto, o amor de Deus por você é eterno e é perseverante. Nunca Deus recuou nesse propósito de dar o seu Filho para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Certamente a cruz de Cristo, irmãos, foi a expressão mais profunda do seu sacrifício. Ele deixou a glória, ele se esvaziou, ele vestiu pele humana, ele entrou na nossa história, ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus que devia cair sobre a sua, sobre a minha cabeça. Ele morreu deliberadamente pelos nossos pecados. Ele, sendo Deus, ele se fez homem. Sendo o Rei da glória, ele se fez servo. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo santo, 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 ele se fez pecado. Sendo bendito eternamente, ele foi feito maldição por nós. E ele foi à cruz, deliberadamente, por amor de nós, para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. O profeta Isaías está olhando para o cenário da cruz 700 anos antes de Cristo. E talvez ninguém conseguiu pincelar este quadro dramático, decisivo na história, com cores tão vivas, com voz tão eloquente, quanto Isaías, neste capítulo 53 do seu livro. E esse texto lido, revela-nos 4 verdades que quero considerar com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, quem levou Jesus à cruz? Em segundo lugar, que tipo de sofrimento Jesus suportou na cruz? Terceiro, como Jesus reagiu a esses sofrimentos na cruz? E quarto, qual foi a glória da recompensa de Cristo pela sua morte na cruz? Vejamos em primeiro lugar, quem levou Jesus à cruz. Meus amados irmãos, a primeira coisa que precisamos ter claro na nossa mente é que Cristo não morreu por fatores circunstanciais. Cristo não morreu naquela cruz porque tornou-se uma vítima indefesa diante da grande máquina, pesada máquina do Império Romano. Jesus não foi para aquela cruz porque ele foi vítima de uma trama do Sinédrio judaico. Jesus não foi para aquela cruz porque Judas o traiu covardemente por ganância, ou porque Pedro negou covardemente no Getsêmani, ou mesmo porque os discípulos o abandonaram, ou porque os soldados, ou a turba capitaneada por Judas Iscariotes o prendeu no Getsêmani. Ele foi para aquela cruz por você e por mim de forma deliberada. Então, a pergunta fica para nós: quem levou Jesus à cruz? E, em primeiro lugar, eu preciso dizer para você que os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Quem matou Jesus foi você, fui eu, fomos nós. Diz a Escritura no verso 5, e eu peço que você confira comigo: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Antes daquela lança traspassar Jesus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Confira o verso 8, a parte B: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido, mais do que as chibatadas, mais do que os açoites brutais. Ele foi ferido pela transgressão do seu povo. Os nossos pecados o feriram. Confira comigo, por favor, o versículo 12, a parte B. Levou sobre si o pecado de muitos. Ele foi levando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E diz 1 Coríntios 15:3 que ele morreu pelos nossos pecados. Versículo 4:
Diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, se Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados, isso nos revela duas coisas. Primeira, a malignidade do pecado. Não havia outro meio de Deus salvar-nos, a não ser que o seu Filho santo, puro, justo, fosse como nosso substituto e representante, punido naquela cruz. Porque Deus, sendo justo, não poderia passar por cima do nosso pecado, fazer vistas grossas ao nosso pecado. Então Deus pune no seu Filho e aplica o golpe da lei em seu Filho para poupar-nos e dar-nos a vida eterna. Mas fica a pergunta: quem levou Jesus à cruz? Em segundo lugar, quem levou Jesus à cruz foi o próprio Pai. Confira comigo o versículo 6, na parte B. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Confira comigo o verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Confira comigo ainda o verso 4, a parte B. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso é espantoso. Porque o Pai, por nos amar e livrar-nos da condenação eterna, não podendo nós salvar-nos a nós mesmos, não havendo qualquer outra possibilidade de sermos salvos, Deus envia o seu Filho como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto, e Ele assume o nosso lugar. E Deus lança sobre ele a iniquidade de nós todos. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Agradou ao Pai feri-lo com a espada da lei, para que nós pudéssemos ser perdoados, salvos e redimidos por sua graça. A cruz aconteceu não por acidente, mas porque o Pai nos amou e entregou o seu próprio Filho. Diz a Escritura: aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E diz mais: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas em terceiro lugar, quem levou Jesus à cruz? Primeiro, os nossos pecados. Segundo, o próprio Pai. Terceiro, Jesus voluntariamente foi para aquela cruz. Confira comigo, por favor, o versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Confira comigo, por favor, o verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. E, meus amados irmãos, fica evidentemente claro que Ele não vai para a cruz como um animal esperneando, vai para o altar do sacrifício. Jesus vai para aquela cruz conscientemente, deliberadamente, voluntariamente. Ele chegou a dizer: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele vai para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. No verso 11b está escrito: o seu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. A morte de Cristo não foi, portanto, um acidente. Veio para morrer. Por várias vezes Ele profetizou aos seus discípulos que Ele precisava subir a Jerusalém, ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Então hoje temos diante de nós esta gloriosa verdade de que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. É por isso que a cruz aconteceu. Não foi porque os judeus o prenderam, a traição, não foi porque Judas o traiu por ganância, não foi porque Pedro negou por covardia, não foi porque Pilatos o sentenciou por conveniência, não foi porque os soldados o pregaram naquela cruz com crueldade. Ele foi para aquela cruz pelos nossos pecados, Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou, Ele foi para aquela cruz voluntariamente. Mas agora vem o segundo ponto da nossa mensagem.
Que tipo de sofrimento Jesus suportou naquela cruz? Em primeiro lugar, sofrimento moral e espiritual. Veja você no verso 3, na parte B, que está escrito aí, que o seu sofrimento foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens escondem o rosto. Quando você está passando por algum caminho, por alguma estrada, por alguma rua, por algum cenário, e você vê algo que lhe causa nojo, asco, mal-estar, você vira o rosto, você não quer ver, é gritante, é chocante, é escandaloso, é doloroso demais. O sofrimento de Cristo foi desta maneira repulsivo. Mas mais, o verso 3 diz que seu sofrimento não produziu compaixão em ninguém. Está escrito, e dele não fizemos caso. Ninguém se importou. Não fizemos caso. Ninguém está nem aí. Mais do que isso, diz a Escritura que ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento, porque está escrito que ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. É um retrato da cruz. Mas mais do que isso, irmãos, o sofrimento de Cristo foi além de um sofrimento moral e espiritual, e se implicou mais do que nunca no que está escrito no verso 3, que foi a rejeição. Está escrito aí, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Presta atenção nisso. O Filho de Deus, o nosso substituto, foi o mais, não rejeitado, foi o mais rejeitado entre os homens. E aí você precisa parar e perguntar, mas rejeitado por quem? Primeiro, rejeitado pelo seu povo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, e os seus viram os seus prodígios, ouviram os seus ensinamentos, e apesar disso, o rejeitaram. Segundo, rejeitado pelos religiosos da época. Chamaram-no de fanático, chamaram-no de mentiroso, chamaram-no de blasfemo, chamaram-no de pecador, chamaram-no de beberrão, chamaram-no de endemoniado. Mas mais, ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu. Quando ele entra em Jerusalém, a multidão vai cantando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e agora insuflada a multidão pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, pelos escribas, esta mesma multidão está gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas ele foi rejeitado também pelas autoridades romanas. Ele foi rejeitado pelas autoridades políticas da época. Herodes o Grande quis matá-lo na sua infância. Herodes Antipas escarneceu dele no seu julgamento. Pôncio Pilatos covardemente o entrega para ser crucificado. Mas ele foi rejeitado pelas autoridades do seu próprio povo. Os escribas e os sacerdotes se unem, fariseus com os saduceus, se unem com os herodianos, inimigos irreconciliáveis, se unem para matar o Filho de Deus. Todos se colocaram contra ele. Mas mais, ele foi rejeitado pelos seus próprios apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou, os demais covardemente se dispersaram, mas finalmente ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando na cruz ele dá um grande brado, Deus meu, por que me desamparaste? A própria criação está com vergonha dele, porque diz a Bíblia que em pleno meio-dia há trevas, o sol esconde o rosto dele. Naquele momento não havia beleza nele, naquele momento ele era como uma raiz de uma terra seca. Naquele momento Deus havia lançado sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus o feriu, agradou a Deus moê-lo,
E não havia beleza nele, porque a nossa feiura estava nele, as nossas mazelas estavam nele, as nossas iniquidades estavam nele. E quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai o desampara para amparar você, para amparar a mim, para nos amar, nos perdoar, nos redimir e nos dar a vida eterna. Bendito seja o seu nome. Mas ainda, irmãos, diz a Escritura, no verso 3, que ele enfrenta, além disso, humilhação. E eu fico imaginando esta cena, porque ele já tinha sido humilhado lá no Sinédrio, já tinham esbordoado a cabeça dele, já tinham cuspido no rosto dele, já tinham contratado testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia e conspiração. Agora, quando ele é levado ao pretório romano, os soldados romanos zombam dele nas duas áreas das acusações feitas. Primeiro, zombam dele pela acusação de blasfêmia, de ter se colocado como Deus, e os soldados zombeteiramente se prostram diante dele para adorá-lo, num escárnio. Mas eles zombam dele também pela acusação de que ele estava conspirando contra César, colocando-se como rei, e tecem uma coroa de espinho e colocam na sua cabeça, e batem na sua cabeça. Ele é humilhado, no sentido pleno da palavra. Mas em terceiro lugar, Jesus sofre também as dores físicas. Todos vocês sabem que a crucificação era o pior tipo de pena de morte, talvez, da história da humanidade. Uma morte lenta, dramática, dolorosa, cãibras, dores, sede atroz. E diz a Escritura, no versículo 2, que não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E tem muita gente que, apressada, assodada e equivocadamente, com base nesse versículo, diz que Jesus não era um homem de beleza física. Muito longe da verdade isso. Embora a Bíblia não descreva para nós o porte físico de Jesus, as suas características e predicados físicos, mas certamente ele deveria ser um homem muito bonito. Ele era o próprio Deus feito homem. Quando a Bíblia diz que não havia beleza nele, é óbvio que está descrevendo a cena da cruz. É óbvio que está escrevendo alguém que foi espancado, que foi surrado, que foi vilipendiado, que foi cuspido. Alguém que está com semblante desfigurado, alguém que está ensanguentado, alguém que está enfraquecido, alguém que está moído pela dor. Alguém sobre quem é lançado a iniquidade de todos nós. Esta é a cena que Isaías vê e diz: não havia beleza nele, porque a nossa feiura estava sobre ele, a nossa iniquidade estava sobre ele, o nosso pecado foi lançado sobre ele. É nessa conjuntura que a Bíblia diz que ele estava com o seu semblante desfigurado. Mas, amados, ele sofreu torturas crudelíssimas. Crudelíssimas. Imaginem comigo a cena do Getsêmani. Porque, meus amados, foi no Getsêmani que Jesus Cristo suportou angústia. Leia atentamente os evangelhos e você notará isso. A angústia de Jesus não foi na cruz. A angústia de Jesus foi no Getsêmani. É ali que a sua alma se angustia até a morte. É ali que ele trava a mais titânica batalha da humanidade. Ali não tem mais nada a não ser angústia que invade a sua alma, porque ele está olhando para aquele cálice amargo. E ele ora e chora e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. E o que era esse cálice? Certamente não era a sua prisão, certamente não era as acusações feitas contra ele, certamente não era as pancadarias que ele suportaria no pretório romano, certamente não era o peso do lenho maldito, certamente não era a multidão ensandecida gritando: crucifica-o, certamente não era as dores terríveis da crucificação. Aquele cálice amargo era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua e a minha e a nossa cabeça, e ele sorve cada gota daquele cálice amargo
amargo, e ele recebe em si mesmo a punição que o nosso pecado merece, e agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, aplicando-lhe o golpe da lei, que exigiu a sua morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas pensem comigo, no sofrimento dele, lá no Sinédrio. Imagine testemunhas falsas acusando Jesus. Imagine as autoridades judaicas cuspindo no rosto dele. Imagine este homem sendo o próprio Deus encarnado, recebendo a acusação de que ele era blasfemo e um conspirador. Mas imagine comigo Jesus sendo levado agora para o pretório romano. E Pilatos, covardemente, o entrega para ser açoitado. E o chicote usado na época de couro cru, com pontas de osso, com pedaços de osso na ponta, naquelas correias, que quando se açoitava alguém, arrancava o chicote, a carne vinha junto. E a maioria das pessoas açoitadas não suportava os açoites e morriam nos próprios açoites. Imaginam Jesus desfigurado agora, com aquela coroa de espinho na cabeça, e sendo surrado, e cuspido, e espancado. Imagine Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém, o Rei da Glória, sendo zombado e escarnecido. Imagine Jesus agora sendo levantado naquele leito vertical da morte, golpeado por toda sorte de escárnio e dor. Tudo isso por amor a você e por amor a mim. Dores crudelíssimas. A Bíblia diz que quando ele morre, o universo inteiro se manifesta. As pedras se arrebentam e rolam para os vales. Os túmulos se abrem. O véu do templo rasga de alto a baixo. A natureza está em convulsão, para mostrar para você e para mim a grandeza do que ele suportou por você e por mim na cruz do Calvário. Mas agora vem a terceira parte dessa mensagem, meus amados irmãos, e é a pergunta: como Jesus reagiu a esse sofrimento na cruz do Calvário? Primeira coisa que é preciso entender é que ele compreendeu que ele estava indo para aquela cruz como sacrifício. Como sacrifício. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos ter pena, dó. Coitado de Jesus. Ou nós haveríamos de pensar que, para que ele sofreu tanto? Mas ele vai consciente de que está indo como cordeiro para o sacrifício. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito nas Escrituras. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linguagem, ou da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Em outras palavras, Jesus tinha plena consciência de que ele estava recebendo uma morte vicária, substitutiva. Ele estava morrendo em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, pelos nossos pecados. Mas em segundo lugar, irmãos, não só ele tinha consciência da morte vicária, mas ele tinha consciência também de que ele não abre a boca para buscar vingança contra os seus algozes. Olha o verso 7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Bastaria uma palavra dele, seus inimigos cairiam por terra. Bastaria um olhar e ele fuzilaria com a sua ira os seus inimigos. Mas ele não abre a boca. Ele não dá uma palavra em sua defesa. Ele se entrega.
Ele chega diante de Pilatos e não é Jesus quem está perturbado, é Pilatos quem está julgando, que está perturbado. Ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres estão desesperadas e chorando, e eles, não, por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês. Ele tem plena consciência de que ele está se entregando, e se entregando voluntariamente. Diz a Bíblia, lá em Hebreus 12:2, que ele não levou em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos conquistar com o seu amor. Mas mais do que isso, no versículo 12, a parte B, diz que ele tomou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu imagino a cena, irmãos, de Jesus já todo surrado, ensanguentado, já sem forças, e sangue, é colocado naquela cruz pesada, e aqueles cravos enormes, rasgam as suas mãos, rasgam seus pés, e ele está pregado naquela cruz, e a multidão meneando a cabeça, e a multidão zombando, escarnecendo, e a primeira palavra que ele fala, ao abrir a sua boca no tribunal da cruz, foi esta palavra: Pai, perdoa-lhes. E não só pede para Deus perdoar, mas ameniza o crime dos seus algozes. Eles não sabem o que fazem. Foi dessa maneira que ele reagiu na cruz do Calvário, quando morreu por você e por mim. Mas eu quero concluir com o quarto e último ponto, olhando agora a gloriosa recompensa de Jesus na cruz do Calvário. E a primeira verdade que eu encontro aqui, irmãos, é a vitória sobre a morte no versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele morreria na cruz. E diz a Bíblia que se o inimigo entendesse o plano, jamais teria crucificado o Senhor da glória. É uma espécie de conspiração divina. Jesus entra lá nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte, mata a morte e ressuscita gloriosamente, inaugurando a imortalidade. Bendito seja Deus. Foi lá na cruz, quando ele morre, meus irmãos, que Jesus Cristo dá o grande brado: está consumado, e ali ele consuma a nossa redenção. Foi lá na cruz que ele expôs principados e potestades ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Foi lá na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente e ressuscitou gloriosamente, abrindo para nós a porta da esperança e da imortalidade. Ele venceu a morte, ele está vivo, ele está no trono e ele voltará. Segundo lugar, irmãos, Jesus, como recompensa da obra da cruz, ele remiu um povo para Deus. Confira comigo os versos 11 e 12, por favor. Você pode ler comigo esses dois versos? Vamos juntos? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Mas o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Agora há pouco, quando orávamos pelo culto, o pastor estava dizendo que expôs essa semana para a igreja, a semana passada, salvo o melhor juízo, esta semana, esta verdade bendita, que a igreja é o presente de Deus Pai ao Deus Filho. Você e eu, hoje aqui, somos o presente do Deus Pai ao Deus Filho. E agora, pelo sacrifício do Filho, Ele está preparando um povo.
remindo um povo. E ele não levou em conta a vergonha da cruz por esta alegria, a alegria de salvar este povo, de salvar esta noiva, salvar a igreja, de salvar o seu rebanho, de dar a você a vida eterna. Oh, amados irmãos, pela morte de Cristo na cruz, Ele nos arrancou da casa do valente, Ele nos tirou da potestade de Satanás, Ele nos arrancou do império das trevas, Ele nos tirou da escravidão para a liberdade, Ele nos tirou das trevas para a luz, Ele nos tirou da morte para a vida, da condenação para a justificação. E agora somos o seu povo, o fruto do penoso trabalho da sua alma. E eu queria que agora você e eu pudéssemos só pensar um pouquinho na grandeza desse amor. O apóstolo Paulo disse que dificilmente alguém daria a sua vida por um justo, porque talvez por um justo alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Me permita ilustrar isso. Todos vocês certamente já ouviram ou já leram sobre a revolução dos boxers na China, no ano de 1900. A revolução ateísta que atingiu aquele país. E os emissários do ateísmo saíram perseguindo os cristãos de uma forma tão brutal e tão violenta. E é um registro doloroso que o missionário caminhava com a sua esposa e com seu filho pequeno para pregar numa igreja numa região rural, quando os representantes da revolução ateísta chegaram e prenderam aquele pastor, prenderam a sua mulher, e amarraram o marido numa árvore, amarraram a mulher numa outra árvore, perto uma da outra, e pegaram o menino, e começaram a espancar aquele menino, na presença dos pais. E o menino gritava: papai, papai, e o pai amarrado, sem poder fazer nada. Papai, papai, me socorre! E o pai amarrado sem poder fazer nada, e aqueles homens desumanos, cruéis, continuavam batendo. A voz do menino foi se apagando, diante dos suplícios, dos maltratos, dos açoites, assassinos, criminosos, até que o menino sucumbiu aos açoites e morreu nas mãos dos seus algozes. Aquele pai, como qualquer pai aqui presente, daria tudo na vida para estar no lugar do filho e morrer pelo filho. E mais tarde esse missionário pôde dizer: eu só pude compreender a profundidade do que aconteceu na cruz, depois dessa dolorosa experiência que eu vivi. Eu teria dado tudo para morrer no lugar do meu filho, ou para socorrer o meu filho, mas eu não pude fazer isso. E Deus, sendo todo poderoso Deus, entrega o seu próprio filho para morrer por você. E diante do grito do filho: Deus meu, por que me desamparaste? O pai entrega o seu filho para morrer por você e por mim, miseráveis pecadores, para que nós pudéssemos ter nele a vida eterna. Oh, grande amor, imenso amor, imensurável amor, incomparável amor, é o amor de Deus por você e por mim.